Que a graça e a paz do Senhor seja conosco, amém? Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 30. Salmo de número 30. Eu vou ler versos 5 e 6. Salmo 30, versos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Até aqui. Se você um dia for fazer uma leitura dos Salmos como estratégia de estudo bíblico ou até estratégia devocional para a sua própria vida, uma das maneiras de entender os Salmos é lê-los de trás para frente, tá? Porque geralmente os salmistas começam o Salmo pela conclusão e encerram pelo começo. E aqui não é diferente, né? Os versos 5 e 6, eles deveriam estar na sequência trocada. O 6 deveria ser o 5 e o 5 deveria ser o 6. Por quê? Porque o salmista faz a declaração assim no 6. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Mas daí lá no 5, ele fala da ira de Deus, que é rápida, e depois ele fala, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem de manhã. Ou seja, o salmista está falando da ilusão de uma alegria ininterrupta. Ele está dizendo que houve um momento em que ele achou que a vida dele nunca ia ter problema. Mas daí veio o dia da dificuldade, veio o dia do problema, veio o dia da dor. E ele chorou. E o choro durou um bom tempo. Ele, para fins poéticos, ele coloca que o choro durou a noite toda e a alegria veio pela manhã. E a gente sabe que isso é apenas para fins poéticos mesmo, né? E diante dessa ideia de que ele nunca teria problemas, ele se depara com os problemas da vida que ele achou que não ia ter. Mas mesmo diante dos problemas, ele percebe que tem um Deus que faz com que os problemas sejam finitos. Se a alegria e a felicidade não é infinita, ela é finita, ou ela pode ser interrompida por problemas, os problemas também são finitos. Eles apenas mudam a marcha da nossa alegria. E o salmista teve essa consciência. E ele percebe que essa alegria que se renova na vida dele vem de Deus. Essa é a conclusão do Salmo. E a gente precisa ter isso bem cristalizado no nosso coração, de que a felicidade, embora seja o nosso caminho, a felicidade, embora seja uma constante na vida daquele que se entregou a Jesus, ela pode ser ofuscada pelos problemas da vida, pelo choro da dor, pelo choro do problema, pelo choro da preocupação. E aí, a velocidade diminui, porque a gente tem que trazer a marcha para uma marcha mais pesada. Mas mesmo assim, a gente pode contar
com uma alegria no fim desse túnel escuro de dor e de dificuldade. É isso que esse salmo quer dizer para nós. E por mais que Deus nunca tenha prometido para nós uma vida sem problemas, mesmo que os problemas venham, eles vão durar apenas por um tempo, porque a alegria está logo ali. A gente não sabe exatamente quando, mas ela está logo ali. O renovo de Deus está logo ali. O cuidado de Deus está logo ali. A solução de Deus está logo ali para nós. Essa é a certeza que o Salmo 30 nos dá. E é nessa certeza que a gente começa o nosso pacto de oração da terça-feira. A certeza de que Deus tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas. Por mais que na vida de alguns a felicidade esteja um pouco ofuscada no momento, nós temos a certeza de que a alegria virá pela manhã. Essa é a certeza que nós temos hoje. E é isso que nós buscamos de Deus. Que Ele faça a alegria brilhar novamente. Não a perdemos. Ela continua conosco. Ela está apenas um pouco ofuscada. E é isso que nós viemos buscar de Deus. Um renovo da nossa alegria, da nossa paz, da nossa força. E uma caminhada com força total. Em quinta, para quem tem a quinta no seu carro. Em sexta, para quem tem a sexta marcha, né? E aí a gente deslancha gostoso até a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos livra do mal, o Senhor é aquele que, embora permita a dificuldade e a dor acontecer na nossa vida, é aquele também que coloca um fim nas lutas, nas provações, nos problemas. E nós cremos nisso, ó Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É promessa do Senhor e nós nos apropriamos dessa promessa em Cristo Jesus. E pedimos que as Tuas bênçãos se renovem nas nossas vidas hoje, para que o nosso coração se anime ainda mais em louvar e bendizer o Teu santo nome, porque Tu és digno de honra e de glória. E não é porque talvez os Teus filhos e filhas estejam entristecidos por alguma situação que o Senhor não mereça ser louvado. Eleva-nos em adoração ao Teu nome nessa noite, ó Pai. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece
sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós cremos nisso, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós cremos nisso, Jesus. Aleluia. Cremos em Ti, ó Pai. Abra sua Bíblia comigo, irmão, irmã. Lá em Provérbios 4. Provérbios 4. Perdão. Eu abri o texto errado aqui. Jeremias 38. Profeta Jeremias 38, do verso 1 até o 13. Profeta Jeremias 38, de 1 a 13. Jeremias 38, de 1 a 13. Lá diz assim: certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônicos não será morto. Pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isto: certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias, eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com um rei que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço, e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para que Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava. E disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. Até aqui, irmãos.
Graças a Deus pela sua palavra. Eu imagino que você já tenha passado pela experiência de ter se sentido abandonado ou esquecido por Deus. Que experiência ruim. Você, em determinada circunstância da sua vida, em determinado momento da sua vida, se sentir abandonado por Deus, se sentir esquecido por Deus. E o pior é que parece que a gente passa por esse tipo de experiência exatamente nos momentos em que nós mais precisamos sentir a presença de Deus conosco. Nessas horas, a nossa oração parece não passar do teto quando a gente consegue orar. O nosso louvor não flui quando a gente consegue louvar. Nós pedimos respostas para Deus, mas o que a gente recebe é apenas o silêncio de Deus. E algumas vezes, irmãos e irmãs, nós amargamos as injustiças que nós somos obrigados a sofrer em determinadas situações da nossa vida. Não é verdade? Imagino que você já tenha passado por situações como essa. E essa foi a experiência do profeta Jeremias. Ele foi chamado para profetizar numa época muito complicada para o povo de Deus. Deus havia decidido permitir que a Babilônia dominasse o seu povo lá no passado, o povo hebreu. E Jeremias começou a mostrar que o povo iria passar por uma situação muito difícil na mão dos babilônicos. Exatamente porque aquelas pessoas, aqueles hebreus, haviam se desviado dos caminhos do Senhor. A profecia de Jeremias era que a Babilônia viria, que iria causar muito sofrimento, exatamente porque o povo se afastou de Deus. E o povo não gostou da profecia e começou a criticar Jeremias. E em determinado momento, a situação ficou tão complicada e ficou tão feia para o lado de Jeremias, que algumas pessoas resolveram tomar atitudes mais drásticas para calar as profecias de Jeremias. E com a aprovação do rei, eles prenderam Jeremias e colocaram ele dentro de um poço. Porque, irmãos, veja, não bastava apenas calar o profeta, eles queriam agir com crueldade também. Não era apenas colocar um esparadrapo na boca dele e fazer ele ficar quieto. Eles queriam fazê-lo sofrer. Eles poderiam tê-lo colocado em uma solitária. Não poderiam? Não consigo imaginar muito como eram as solitárias naqueles lugares, mas imagino um buraco cavado numa encosta, como a gente vê nos filmes de Rambo, né? Uma encosta assim, um buraco cavado ali dentro. Joga o cara lá dentro, uma solitária. Poderiam ter colocado ele em qualquer solitária na cidade de Jerusalém. Mas eles queriam a pior de todas. E a pior de todas, qual era? Um poço, sem água. Exatamente porque eles estavam motivados por crueldade. E a pergunta que fica, irmãos e irmãs, é a seguinte: onde é que Deus estava quando tudo aquilo acontecia? Onde é que o Deus de Jeremias estava quando tudo aquilo acontecia?
Jeremias, mesmo sendo um servo de Deus experiente, também sentiu que Deus havia esquecido dele. Assim como você já passou por isso, Jeremias, um homem de Deus, um servo de Deus experiente, cujo livro ficou aqui para a gente ler e para ser bênção nas nossas vidas, também se sentiu esquecido por Deus. Tanto que no outro livro dele, que é Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, versículos 8 e 9, ele escreveu assim: grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Sabe, irmãos e irmãs, a grande questão que nós temos de entender é que quando nos sentimos esquecidos ou abandonados por Deus, na verdade, nós estamos passando por um processo de transformação. Uma das grandes chaves para passarmos pelo tempo de provação em que nós olhamos para os lados e perguntamos onde está Deus, é entendermos que quando nos sentimos esquecidos por Deus, estamos passando por um processo de transformação. E quando achamos que nós somos esquecidos ou deixados para trás por Deus, na verdade, é aí que fomos lembrados por Ele. Porque o tratamento de Deus nas nossas vidas, através dos desertos que Ele nos permite passar, representa Deus se interessando por nós, pelo nosso crescimento espiritual, pelo nosso crescimento familiar, pelo nosso crescimento de caráter e pelo nosso desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. O problema é que na maioria das vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo durante os processos dolorosos da nossa vida. Às vezes os nossos amigos estão enxergando, os nossos irmãos da fé estão enxergando, às vezes o nosso pastor está enxergando, a nossa família está enxergando, às vezes outras pessoas que a gente nem conhece estão enxergando, mas nós, de tão magoados ou de tão desconfiados, não entendemos o que Deus está realizando conosco. Você continua me ouvindo? Continua? Vai aumentar? Aumenta o primeiro. O primeiro. Isso. Aí. Beleza. Então, irmãos e irmãs, às vezes a gente está cego diante do que Deus está falando, mas tem gente enxergando. Tem gente que está vendo o processo pelo qual nós estamos passando. Mas a gente não entende o que Deus está fazendo com a gente, e por conta dessa dificuldade, nós seguimos a vida achando que Deus se esqueceu, achando que Deus nos abandonou. A situação de dificuldade onde a gente pensa que foi esquecido por Deus, na verdade é um processo de transformação. O tratamento que Deus faz conosco através dos desertos que Ele deixa a gente passar, mostra não um Deus que se esqueceu, mas um Deus que se lembrou, porque está interessado
em nossas vidas. Só que quando a gente está dolorido, a gente não percebe. Um monte de gente percebe, e às vezes um monte de gente aponta isso para nós, mas a gente não quer ouvir, porque a gente está magoado demais para ouvir o que o outro tem para dizer. E a gente continua seguindo, achando que Deus abandonou a gente, que Deus se esqueceu da gente. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu. Isaías capítulo 49, versículo 15 diz assim: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Mesmo que uma mãe abandonasse o seu filho, eu, Deus, jamais abandonaria vocês. Deus não se esquece de nós em nenhum momento. Ele não nos abandona em nenhum momento. Mas pastor, então o que é que eu faço com esse sentimento de abandono que está acabando comigo? Meu irmão, por mais que seja difícil, faça um ajuste de percepção. Ajuste de percepção. Jeremias fez isso. Logo após ele reclamar do silêncio de Deus, dando a entender que tinha esquecido dele, que Deus tinha esquecido dele, Jeremias já ajustou essa falta de percepção, essa falsa percepção de abandono, e escreveu o seguinte lá em Lamentações, capítulo 3: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Para mim, quando ele escreveu isso aqui, ele lembrou do poço. E versículo 20 daí: penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. A gente está acostumado com esse versículo aqui na atualizada. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Jeremias regulou a sua percepção. E ele preferiu olhar para o amor, para a bondade e para a fidelidade de Deus, ao invés de olhar para o seu silêncio. Porque num primeiro momento, quando ele estava magoado, ele reclamou do silêncio, falou: Deus, o Senhor me abandonou. Mas depois que ele ajustou essa percepção de abandono, ele começou a olhar para o amor, para a bondade e para a fidelidade de Deus, e tudo mudou na vida dele. E é isso que nós também precisamos fazer. Ao invés de nos apegar à percepção do silêncio de Deus, que nos fará pensar que fomos esquecidos, devemos nos apegar à certeza do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade, porque isso nos fará aguardar o desfecho de cada processo de lapidação que Deus estiver nos submetendo, que Deus estiver realizando na nossa vida, na certeza de que nós sairemos desses processos melhores. Se você está hoje, meu irmão, minha irmã, passando por um processo doloroso,
lembre-se, Deus não te abandonou. Ele não te esqueceu. Muito pelo contrário. O fato de você estar no momento de transição, no momento de lapidação, significa que Deus está bem atento à sua vida. Porque Ele deseja levar você para um nível mais alto de fé, para um nível mais alto de espiritualidade, para um nível mais alto de bênção, para um nível mais alto de vitória. Pastor, mas eu não consigo ver isso agora, porque a minha vida está uma tragédia. Meu irmão, você não precisa confiar no que o Jader está falando. Confia em Deus e na palavra de Deus. Confia no amor de Deus. Joga todas as cartas no amor de Deus. Entendeu? Joga as cartas no amor de Deus, na misericórdia de Deus. E aguarde o desfecho que Ele vai dar para essa dor, para esse problema, para essa transição difícil que você está passando agora. Aguarde. Ele vai colocar a mão e vai transformar. Assim como Ele transformou a vida de Jeremias. Jeremias não foi morto pelos babilônicos, assim como Daniel, Misael. Eu guardo mais os nomes babilônicos dos amigos de Daniel do que os nomes judaicos deles, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como eles, Jeremias foi levado para a Babilônia e foi tratado muito bem na Babilônia. Você não sabia dessa história, né? Você nem sabia que Jeremias foi contemporâneo deles, né? Pois foi. Ele não morreu junto com os outros. Ele não foi maltratado junto com os outros. Ele foi levado para a Babilônia e foi bem tratado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não tinha esquecido. Deus estava fazendo um processo com Jeremias. Jeremias foi honrado por Deus. Às vezes a gente olha para a nossa vida, principalmente quem serve bastante a Deus, quem coloca a sua vida no ministério, quem honra a Deus com o seu trabalho, fala assim: eu não falto em culto, eu me dedico a Deus, eu oro todos os dias, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu só levo chapuletada. Não sei se está valendo a pena ser crente desse jeito. Está valendo, meu irmão? Está valendo. Porque nem sempre os seres humanos vão honrar você. Mas Deus vai. Deus vai honrar você. Os seres humanos não honraram Jeremias. Muito contrário. Pelo contrário, jogaram ele dentro de um poço. Ele deve ter ficado atolado ali até o peito de lama. Mas Deus honrou ele. Por quê? Porque Deus se lembrava de Jeremias o tempo todo, como Ele lembra de você e de mim. Você não está esquecido por Deus. Ele ama você. Então considere-se um amado de Deus. No fim desse processo doloroso, você vai colher os frutos. Você vai colher os frutos. E eu espero que você se lembre e fale: puxa vida, o pastor Jader tinha falado que era para eu olhar para o amor de Deus, para a bondade de Deus. E a Bíblia estava certa. A Bíblia que ele pregou aquele dia estava certa. Hoje eu estou colhendo os frutos, porque eu confiei na Bíblia que ele pregou. Não na minha palavra, mas na Bíblia que foi pregada hoje. Na palavra de Deus que foi pregada hoje. Vamos orar por isso, irmãos? Vamos. Pai, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, coloco diante de Ti
as questões que têm trazido dor para os nossos corações, os processos de transição, de lapidação, aos quais o Senhor tem submetido os teus filhos e filhas, as situações de deserto que o Senhor tem permitido com que passemos. Colocamos tudo isso diante de Ti, não na perspectiva do abandono, não na perspectiva do esquecimento, porque entendemos hoje que o Senhor não nos esqueceu, mas na perspectiva do Teu amor, da Tua bondade e da Tua fidelidade, sabendo que depois de cada processo, depois de cada tempo de lapidação, nós estaremos melhores, nós colheremos frutos de tudo isso. E assim como o Senhor abençoou a vida do teu servo Jeremias lá no passado, o Senhor também nos abençoará. Ajuda cada filho e cada filha do Senhor a caminhar, mesmo no meio das dificuldades, a louvar, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, para que cada dia possa ser um dia de vitória, para que cada dia possa ser um dia de confiança, até que chegue o dia da vitória final, e nós possamos celebrar, ó Deus, celebrar tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Eu oro em especial por aqueles irmãos e irmãs que nesses últimos tempos têm sentido um vazio muito grande, uma dor muito grande, um sentimento de abandono muito grande. Renova o teu amor no coração dos teus filhos e filhas. De alguma forma, Pai, dá a eles um toque de renovo, um toque de amor, para que eles possam sentir de novo esse amor do Senhor que nunca deixou de existir. Que todo cochicho do maligno que vem para depreciar o teu amor em relação a nós, para depreciar a autoestima dos teus filhos em relação a ti, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, e que os teus filhos sejam renovados, ó Pai, na caminhada da fé, na caminhada da esperança, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos orar pelos pactos de oração, tá? Pelos pedidos específicos de oração que vocês trouxeram para cá. Se você for começar um pacto de oração hoje, por alguma questão sua, pela vida de alguém, esse é o momento de orarmos. Acho que eu não preciso explicar mais o que é um pacto de oração, que no nosso pacto de oração, a nossa corrente de 7 semanas, nós não temos nada de mágico, nós não temos nada aqui de esotérico. A gente usa esse tempo de oração de 7 semanas apenas para cumprir aquilo que a palavra diz, que é para a gente insistir em oração e para a gente honrar a Deus com a nossa perseverança. E a gente escolheu o 7 porque é um número bíblico, é um número importante na palavra de Deus, por isso que a gente escolheu o 7, tá? Se você quiser caminhar com a gente em oração nesse sentido, o mais curioso, uma curiosidade assim bendita, é que tem muita gente que no meio dessa campanha de oração é abençoado. Por quê? Só Deus sabe. Mas que é uma curiosidade bendita, não é? Muita gente que vem aqui e fala, ó, na 5ª semana Deus me abençoou,
Na quarta semana Deus me abençoou. Na sétima semana Deus me abençoou. Deve ser por causa da honra, né? Deus honra quem lhe honra. Então a perseverança é uma maneira de honrar a Deus. Deus também nos honra. Vamos orar então? Vamos ficar de pé para a gente orar? E aí a gente encerra com esse tempo de oração. Dando graças a Deus pela chuva. Pai bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem falado conosco, tem ministrado os nossos corações. E agora eu clamo a Ti, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs, que vieram buscar o Teu favor, o Teu cuidado, a Tua graça, vieram buscar a intervenção do Senhor em suas vidas, nas questões que têm trazido preocupação, que têm trazido dor, que têm atrapalhado, que têm sido motivo de tristeza para eles, ó Deus. Eu oro por eles para que o Senhor entre com providência. Aqueles que vieram buscar uma resposta do Senhor, aqueles que vieram buscar, Senhor, uma providência para alguma necessidade. Deus, que o Senhor venha com a Tua providência. Teu nome é Jeová Jiré, o Deus da providência. Então cuida de cada um, de acordo com a Tua bondade, de acordo com a Tua graça, de acordo com a Tua riqueza, porque Tu és Deus de milagres. Então ouve, ó Pai, o clamor que cada um apresenta a Ti, ouve o pedido que cada um coloca diante do Teu altar. Eu clamo pelos irmãos que estão fazendo pacto de oração, que estão honrando o Teu santo nome, através desse espírito de perseverança e dessa caminhada de fé. Nós clamamos a Ti para que aquilo que eles vieram buscar seja concedido por Ti, ó Deus, no tempo certo do Senhor, no tempo que nós chamamos de Kairós. Faz, ó Deus, com que o Teu milagre aconteça. Faz com que sonhos sejam realizados aqui, para que possamos, ó Deus, declarar as Tuas maravilhas e para que possamos, ó Deus, honrar o Teu santo nome. Faz, ó Deus, com que toda a força do maligno que tem trazido prejuízo para o Teu povo caia por terra. Toda a interferência de Satanás que tem trazido prejuízo, dor, confusão, que caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. E que reine nas nossas vidas o Teu Santo Espírito de paz, de direção, de verdade, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai, nesta semana, dá-nos direção, dá-nos vitória. Obrigado pela chuva que o Senhor está mandando, ó Deus, é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, ótima semana para todos nós. Vá para casa na paz do Senhor.